Amados irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, Provérbios capítulo 9 e versículo 1. Nos diz assim a Palavra de Deus: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou suas 7 colunas. Provérbios 9, versículo 1. Gostaria de dar um tema a esta mensagem: as 7 colunas que se deve conhecer antes da morte. Lemos um texto em Provérbios 9, versículo 1, nos informando que a sabedoria, ela edificou a sua casa. Há coisas na vida que nós precisamos edificar e elas têm que ser edificadas muito cedo em nossas vidas. Bom seria se todos nós, ao nascermos, de certa forma, já fôssemos informados do fim de todas as coisas. É aquilo que a palavra de Deus diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. A primeira coluna, ou uma das primeiras razões que devemos crer e acreditar, é que existe um Deus que criou o mundo inteiro e criou os seres humanos. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 14: e achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou xirileasse. Isaías 10, versículo 14. Nesse argumento da formação da terra, o que podemos dizer é que Deus pegou grandes pedras no cosmos do universo, meteoro, e esmagou com a sua mão soberana, criando a terra, colocando cada coisa no seu devido lugar. Visto que há muitas indagações de como se formou a terra, isto para aquelas pessoas que não acreditam na palavra de Deus, então, de acordo com a palavra de Deus, nos convém criar uma teoria supondo a forma que o soberano Senhor do universo criou a terra. Gênesis 1 vos diz: criou Deus os céus e a terra. Primeiro, ele criou o sol, a lua, e ordenou todas as coisas, mas não explica detalhadamente como ele fez, só se diz que a palavra de Deus criou. De acordo com isto, e esse texto em Isaías 10, versículo 14, nos diz que ele ajuntou as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou xirileasse. Então nos convém imaginar em todo o globo terrestre. Nós observamos que em todas as camadas da terra existem diversificações, diversos tipos de matéria, barros, pedras, areias, terras amarelas, terras vermelhas, terras pretas. Supondo, de acordo com este versículo, quando Deus disse
no cosmos do universo haja terra, supõe-se que todos os meteoros que formaram a criação da Terra, que andavam vagueando no meio do universo, ouviram a voz do Eterno. E aonde eles estavam, eles vieram aonde o poder soberano da palavra de Deus o queria. E quando todos eles estavam perto uns dos outros, a mão do soberano Deus esmagou a todos, criando assim este globo terra no qual nós moramos. Lendo na descrição do Gênesis, sabemos que, após Deus ter feito isto, criou os mares, separou as águas salgadas das águas potáveis, até chegar, fez toda a criação, porque assim está detalhado, criou os animais, as aves, os peixes, todas as coisas que existem, ele criou, colocando cada uma delas no seu devido lugar. Ele criou o mar, pois quando diz juntou as águas, separou umas das outras, ele separou o mar dos rios, e criou os rios e as fontes das águas. Todas as fontes das águas potáveis que existem na terra foram criadas por Deus quando ele estava fazendo essa separação. No início da Bíblia tem ali aqueles rios, o rio Nilo, o rio Tigre e outros, em que naquele momento, naquela ocasião, ele fez aquela grande separação. Colocou o mar no seu devido lugar, os rios, as árvores, fez todas as divisões, todos os grandes montes da terra, todas as coisas ele colocou no seu devido lugar. Até que chegou a ocasião em que ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós refutamos toda a teoria humana, toda a teoria que não provém de Deus, daqueles que não acreditam na criação do homem, de que não tenha sido Deus quem formou o homem. O milagre da soberana criação do homem foi tão grande e extraordinária que Deus Pai convidou ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Foi um milagre grande e extraordinário. O homem, a mulher, proveio das mãos de Deus, da força soberana de sua palavra e dos poderes infinitos do seu Espírito Santo. Porque se até mesmo nas coisas desta vida, nas coisas simples desta vida, existe grande esforço da ciência para criar as grandes máquinas eletrônicas, os grandes aviões que existem na Terra, submarina, aquelas grandes máquinas complicadas, aqueles motores com milhões de acessórios, parafuso e alto design eletrônico, coisas que quando nós vemos com os olhos nos espantamos de tanta tecnologia, e sabemos que existiu um empenho, uma grande capacitação humana para fazer grandes coisas, como avião, navios, barcos e tantas outras coisas que existem na Terra. E nós não podemos negar isto, que isso não foi um mero acaso da coincidência. Houve uma sabedoria, uma ciência para criar e desenvolver todas estas coisas. Por estas razões e outras, nós cremos e atribuímos na criação dos seres humanos pelas mãos soberanas de Deus, de Jesus Cristo, da pessoa bendita do Espírito Santo, o Criador de todo o universo. Por esta razão, nós refutamos toda teoria contrária à palavra de Deus, porque foi exigido um milagre tão grande na criação do homem, que Deus disse ao Deus Espírito Santo e ao Deus Filho: façamos o homem à nossa imagem. Então, nesta primeira coluna
das coisas que devemos saber, nós devemos saber isto: o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, tudo que existe, o ser humano, o homem, a mulher, é criação absoluta da palavra de Deus, da pessoa soberana de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Porque se você acreditar e crer nisto, certamente você já está a um passo de conhecer a misericórdia de Deus e de saber que Ele tem um plano para você. Ele tem um plano para a salvação da sua alma e para lhe dar a vida eterna. Porque quando cremos nisso, nossas convicções aumentam e a facilidade de crermos, de confiar e de compreender que Ele é o Criador vai ser aperfeiçoada em nós. Porque a crença no poder absoluto de Deus, ela vai produzir em nós grandes convicções que vai nos abençoar no decorrer e no decurso de nossa vida, até que venhamos a partir deste mundo para a eternidade. Então, esta é uma das primeiras colunas de outras 6 que ainda falaremos, que nós devemos crer antes de morrer. A segunda coluna é que ninguém vive para sempre neste corpo. A Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegarem a 80, a medida deles é canseira, é enfado da carne, pois passa rapidamente e nós voamos. O salmista, no Salmo 90, versículo 10, disse estas grandes verdades. Então, tudo o que nós projetarmos na nossa vida, devemos ter em mente a duração da nossa vida, que ela vai chegar de acordo com a bondade e a misericórdia de Deus, Deus nos guardando todos os dias da nossa vida, nós poderemos alcançar essa faixa etária de idade, de 70 a 80 anos. Coisas nas quais nós devemos basear todo o decurso de nossa vida, naqueles propósitos das coisas que sonhamos e que devemos fazer. Porque nós sabemos que grandes vultos da história humana, que passaram antes de nós e que só deixaram saudades, e outros nem isso deixaram, eles se foram, eles passaram, eles já não existem mais. A história secular diz a respeito de grandes homens que no seu tempo de vida revolucionou, fez grandes apresentações e eram grandes ícones da época, mas que já se foram. Alguns deixaram saudades e outros nem isso deixaram. É o que a palavra de Deus está a nos dizer, que como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27. A Bíblia diz que haverá um juízo final de todas as coisas. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12. Sabemos que vamos morrer, ainda que a morte não é algo que ninguém queira para si, mas nós não podemos fugir desta realidade. Não se consegue tapar o sol com a peneira, porque os raios do sol penetram pelos orifícios da peneira. Nós temos que encarar e enfrentar esta realidade, porque ela vai acontecer com você, ela vai acontecer comigo,
ela vai acontecer com todos os seres mortais que pisam em cima da terra. E a Bíblia diz: conforme todas as coisas que fizeram desde o dia em que nasceram até o dia de sua morte serão julgados. Isto está escrito no Apocalipse 20, versículo 12. Esse será o juízo final de toda a história da humanidade, deste planeta, de todas as pessoas que nasceram, desde o primeiro homem até o último homem que morreu. Conforme todas as coisas, eles serão julgados. Para o homem fugir deste juízo, o juízo final, o juízo do grande trono branco, ele deve entregar a sua vida ao Filho de Deus agora, neste momento. Ele deve se arrepender de seus pecados, crer na palavra de Deus, crer na morte e na ressurreição do Filho de Deus, aceitar o Filho de Deus como Salvador pessoal da sua alma. E a Bíblia nos diz que o seu nome será escrito no livro da vida, e de que você terá os seus pecados perdoados. E por este motivo a Bíblia também dá informações de que os que são de Cristo já foram julgados com ele na cruz. Porque quando alguém se entrega a Cristo, o julgamento, a condenação que era para os pecados daquela pessoa, não importa o que ela tenha feito, o poder absoluto do perdão de Deus cobrirá ela, porque ela se entregou ao Filho de Deus, e o Filho de Deus já levou estes nossos pecados e esmagou eles na cruz do Calvário com a sua morte. É por isso que nos dá a entender a palavra de Deus que os que não são de Cristo vão ser julgados pelo grande trono branco. E o resultado final disto é o fogo eterno. Então, a única maneira de escaparmos do juízo do grande trono branco é entregarmos nossa vida agora, neste momento, ao Filho de Deus, nos arrepender e pedir que Ele perdoe nossos pecados, as nossas iniquidades, e de agora em diante passamos nós a obedecer a palavra de Deus com muito temor na nossa alma e no nosso coração, e de agora em diante ter uma vida devocional, a obediência à palavra de Deus, e alcançar por fim a misericórdia e a salvação das nossas almas, para que possamos herdar a vida eterna naquele grande dia. Esta é a segunda coluna das coisas que devemos saber. A terceira coluna: todos nós temos um inimigo mortal e ele quer nos destruir. E esse inimigo, às vezes, este inimigo não é a situação financeira, não é a situação até mesmo religiosa, não é os altos e baixos da vida que quer nos destruir. Uma das coisas que quer nos destruir, nos esmagar e aniquilar a nossa vida é o pecado. Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Evangelho de João 8, versículo 34. Quem comete pecado, ele é escravo. E o que a Santíssima Palavra de Deus vos diz é que aquele que comete pecado, ele é do diabo. O diabo tem direito sobre aquela vida que comete pecado. Mas o que é pecado? É uma ramificação grande, extensa, que para se entender o que é pecado, a necessidade de um estudo com muito interesse na palavra de Deus. Nós dizemos que toda desobediência à palavra de Deus é pecado, porque Deus é o Criador da humanidade, é o Criador dos seres humanos. E de acordo com a palavra de Deus,
Deus nunca aceitou o pecado, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a Santíssima Palavra de Deus. Deus nunca aceitou o pecado. Todas as ocasiões em que os seres humanos cometeram o pecado, eles foram separados de Deus, eles foram banidos da presença de Deus por causa dos pecados. É por esta razão que Jesus diz que quem comete pecado é escravo. Nós, olhando para a nossa maneira física deste mundo, nós sabemos que uma pessoa que é escravo das drogas, é escravo da cocaína, da heroína, do crack, ele é um escravo. E que muitas vezes eles pedem que alguém o ajude, que alguém o liberte daquela escravidão, mas não consegue. Só um poder soberano da palavra de Deus pode libertar eles. Assim também é o pecado. Todo aquele que comete pecado é do diabo, e se ele não se arrepender em vida antes de morrer, ele perderá a salvação das suas almas. E é o que Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos dá esse texto da palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. Em outras palavras, a recompensa do pecado é o fogo do inferno. A recompensa do pecado é o lago de fogo depois do juízo final. A recompensa do pecado é a destruição da alma, é a prisão eterna da alma na destruição do inferno e depois do grande juízo, o lago de fogo. Essa é a realidade daquilo que o pecado faz com o ser humano, faz com o homem, faz com a mulher e faz com toda a humanidade. É por esta razão que Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João capítulo 8, versículo 36. Só Jesus liberta de todos os pecados. Se você está tendo uma vida desregrada, se você é um rebelde ou uma mulher rebelde que não obedece aos critérios da palavra de Deus, você não obedece seu pai, a sua mãe, você não entra em acordo com o seu companheiro e é desobediente e é rebelde, você está cometendo pecado. Se você chegar a perecer, a destruição da tua alma é certa. Em vida, antes de você morrer, arrependa-se, peça socorro, peça misericórdia a Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é justo e Ele pode te perdoar, Ele pode ouvir o teu socorro e Ele pode te dar perdão e Ele pode te dar vida eterna, em nome de Jesus. Esta foi a terceira coluna das coisas que você precisa saber. A quarta coluna das coisas que nós precisamos saber é que o pai do pecado é o diabo. Jesus disse: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. João 8:44. A Bíblia ainda diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Abundância, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Então, o diabo, ele é mentiroso. Jesus disse que desde o princípio ele é homicida. O profeta Ezequiel, o profeta Isaías, em seus relatos bíblicos disseram que ele foi tão audacioso que queria ser semelhante ao Todo-Poderoso, queria ser adorado.
E a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém, com nenhuma criatura de todas aquelas que existem dentro do universo. O Todo-Poderoso, aquele que vive e reina pelo século dos séculos e tem o poder absoluto sobre todo o universo, não divide a sua glória com ninguém. E quando este iníquo se rebelou nos céus, Jesus disse que viu ele caindo do céu como um relâmpago, mais rápido do que um raio. Deus Todo-Poderoso lançou ele no inferno, porque queria roubar a glória de Deus. Então, ele só veio matar, roubar e destruir. E o que é que ele quer destruir? Ele quer destruir as coisas nossa fazenda, carro, as nossas propriedades, o nosso dinheiro. Não é essas bobagens que ele quer destruir, não. Ele quer destruir é você. Ele quer destruir a tua alma. Ele quer te levar à separação eterna de Deus. É exatamente isso que ele quer fazer. E é o que ele está fazendo, e é o que ele está conseguindo fazer com você e em você. Por que ele está fazendo isso? Porque ele te faz pecar. Ele te faz desobedecer a Deus. Você não obedece a Deus, você não teme a Deus, e a palavra de Deus nos diz que o pecado é a separação entre o homem e Deus, e assim ele está conseguindo te destruir. E o que acontece é que nesta vida física, embora tudo esteja normal aparentemente, mas a Santíssima Palavra de Deus diz que as pessoas que cometem pecado, elas estão mortas nos seus delitos de pecado, em suas ofensas, em suas abominações. Noutras palavras, quando a alma, o espírito sair de dentro do corpo destas pessoas, elas serão levadas pelos espíritos maus diretamente para o inferno, porque elas já estão mortas. Elas não têm vida eterna, porque elas não quiseram o Filho de Deus. O enganador, o diabo, ele enganou muitos. Ele enganou os anjos no paraíso. Ele enganou Eva. Ele enganou Caim e tantos outros na história humana. Mas um dia, ele encontrou um homem chamado Jesus de Nazaré e mandou ele transformar a pedra em pão. Antes de darmos a resposta, nos convém pensar e lembrar algo. Ele enganou os anjos nos céus. Desde o primeiro homem que Deus criou, ele enganou. E ele vinha enganando, ele vinha conseguindo. Passou-se centenas e centenas de anos. Nunca na história do planeta Terra, da humanidade, havia surgido um homem, mesmo daqueles que são de Deus, que não tivesse sido enganado de alguma forma, de alguma maneira por ele. Mas um dia ele encontrou Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, João Batista batizou ao Senhor Jesus, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Jesus estava ali naquela consagração soberana, abençoada, de 40 dias e 40 noites, nos quais, no finzinho do jejum, concluindo aí os 40 dias, chega o tentador e diz para ele. Porque nos convém pensar, meus irmãos, que estes espíritos do mal, eles se gabavam, eles blasfemavam, eles diziam que nunca haveria na história da humanidade um homem que fosse capaz de não ser enganado por eles.
Mas quando ele encontrou Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, isto aqui, meus amados, isto aqui já vinha sendo esperado pelo Deus Todo-Poderoso. Desde o primeiro livro da Bíblia, quando Deus disse: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. Aleluia, glória a Deus. E a partir deste momento, este nosso soberano, Jesus Cristo, nosso Senhor, disse para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E como quase todos nós já sabemos da história, em todas as situações, Jesus venceu o inimigo, o enganador, de todas as formas possíveis e impossíveis. Jesus venceu o enganador da humanidade para nos resgatar de volta para Deus, para nos dar o perdão, para nos dar a vida eterna e para fazer com que todo o abençoado plano de Deus seja concretizado em nossas vidas. Por esta razão dizemos que só Jesus traz felicidade, só Jesus é paz, só Jesus é alegria, é amor, é esperança, é o caminho para a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Esta foi a quarta coluna das coisas que você precisa saber antes de você morrer. Estaremos entrando na quinta coluna das coisas que precisamos saber antes de passar deste mundo para a eternidade. Diante de tantas testemunhas contra este mundo, as coisas que Deus criou, que Deus fez, porque tudo que Deus criou está aí perante nossos olhos, nós conseguimos ver. O que dizemos é que a humanidade, os seres humanos em si, precisam de um libertador que liberte eles do pecado, das coisas que vão distanciar eles para todo o sempre da presença do Deus abençoado, Criador de todo o universo. Porque o próprio céu é testemunha contra nós. Todo-Poderoso Deus é testemunha contra nós. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, os anjos de Deus são testemunhas contra nós, a humanidade. Os próprios demônios também, eles são testemunha contra nós. E eles querem levar os seres humanos à destruição. Porque o meio e o veículo que Deus preparou na terra para conceder a reconciliação do homem com o Criador, o Todo-Poderoso Deus, foi a pessoa de Cristo, a sua igreja, que ele deixou como testemunha na terra para pregar a salvação. É a igreja fiel e verdadeira que anuncia a salvação da alma, que anuncia a vida eterna para os seres humanos, que eles possam se arrepender de seus pecados, crer no Salvador, que é Jesus o Senhor, e aceitá-lo como Senhor de suas vidas. Porque o próprio Jesus também, ele argumenta. Quando ele pregava o Evangelho, ele mesmo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mesmo deu testemunho de Jesus, e o próprio Jesus deu testemunho do grande amor de Deus para com você, homem que não quer obedecer a Deus,
para com você, mulher, que não quer se arrepender de seus pecados e vive no mais alto nível de vaidade, e a Bíblia diz que tudo passa, as vaidades passam, o céu vai passar, a terra vai passar, os grandes eventos deste mundo vai passar, somente a palavra de Deus será eterna. E todas as almas que recusaram a salvação de Deus também vão passar para o vale da destruição, para o vale do sofrimento eterno. Esta foi a quinta coluna das coisas que você precisa saber antes de você morrer. Entraremos na sexta coluna agora, porque o próprio Deus mesmo, ele anunciou a salvação. O próprio Deus anunciou a salvação à humanidade. A Bíblia diz: e toda a carne verá a salvação de Deus. Lucas 3, versículo 6. Sabemos que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus nasceu pelo milagre soberano de Deus. Jesus cresceu como homem, e a Bíblia diz que ele crescia em graça, em estatura, sabedoria para com Deus e os homens, até chegar à ocasião gloriosa em que ele iniciou o seu ministério. E no princípio do seu evangelho, suas palavras, as primeiras palavras santas que ele disse à humanidade, que ele falou para mim, falou para você, na palavra dele, ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Porque o evangelho é a pregação da palavra de Deus, é o anúncio das boas novas, é aquilo que Jesus trouxe, as boas novas de esperança, as boas novas de vida eterna. Foram estas coisas que Jesus Cristo trouxe para nós. Ele trouxe salvação, ele trouxe vida eterna, ele trouxe livramento da condenação do inferno. Ele disse: se alguém crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva que brotarão para a vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia diz a história de um homem chamado Zaqueu, que ao ouvir a voz do evangelho, ele se arrependeu. E na história de Zaqueu, Zaqueu queria muito ver quem era Jesus, e ele ficou admirado porque o histórico da vida de Zaqueu, ele era publicano e também era ladrão, além de cobrar os impostos, cobrava além do que lhe era permitido, de sorte tal que Zaqueu estava longe da salvação. Mas quando ele atentou para ouvir o evangelho que Jesus Cristo anunciava, ele creu na pessoa bendita de Jesus. E Jesus mesmo disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Meu prezado amigo, pessoa amiga que nos ouve, posso lhe assegurar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a maior riqueza que você pode receber de Deus aqui nesta vida, nesta terra, é a salvação da sua alma, a qual o Filho de Deus está lhe oferecendo. Assim como ele salvou Zaqueu e a vida de tantas outras pessoas da história bíblica, ainda hoje, agora mesmo, ele pode lhe salvar. Aonde você estiver, arrependa-se, peça misericórdia, clame a Deus, confie no Senhor, receba Ele como Salvador pessoal de sua alma, e Ele tem o poder de mudar a sua vida para todo o sempre. Aleluia, glória ao Todo-Poderoso Deus. Esta foi a sexta coluna das coisas que você precisa saber antes de morrer. Estamos entrando na sétima coluna,
daquilo que precisamos saber no nome do Senhor Jesus. O que a palavra de Deus nos diz é que se alguém tem sede de vida eterna, se alguém tem sede de vida eterna com Deus, no paraíso de Deus, naquele mundo que os seres humanos não sabem onde existe ou aonde ele possa estar, mas com certeza absoluta, com garantias absolutas que está na palavra de Deus, é o que Jesus falou. Vida eterna é a 7ª coluna que estaremos falando agora. A Bíblia nos diz que houve uma pessoa e, se aproximando dele, um jovem lhes disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Mateus capítulo 19, versículo 16. Esta é uma pergunta gloriosa, grande, é uma pergunta soberana que abrange toda a humanidade, porque ela fala de vida eterna. Tudo que nós precisamos, vida eterna com Deus. Não há ninguém no universo que possa responder esta pergunta. A ciência não pode, os astrólogos não podem, o homem, o prognosticador não pode, aquele que adivinha, ele não pode, os demônios do inferno, eles não podem, Satanás, ele também não pode. Não há um espírito do mal que possa responder esta pergunta de vida eterna. Mas houve um homem que morreu na cruz do Calvário, e o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando ele estava na grande agonia, na hora final de entregar o seu espírito a Deus, ele disse a toda a humanidade, ao Pai, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, mediante esta declaração, nós declaramos em nome de Jesus Cristo que só o Filho de Deus pode dar a vida eterna à humanidade. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor, pode dar vida eterna a todos os poderosos da terra, aos presidentes, aos juízes, aos magistrados, aos embaixadores, aos governos, aos deputados, aos governadores, aos prefeitos, aos vereadores, ao cidadão rico, ao cidadão pobre, a todas as pessoas da terra, a todas as nações do mundo. Somente Jesus Cristo pode dar vida eterna à humanidade que ele criou. Quem quiser vida eterna está na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Ele dá vida eterna a quem não quiser ir para o inferno. O Filho de Deus dá vida eterna através da sua morte e ressurreição que ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Glória ao soberano Filho de Deus para todo sempre. Este jovem perguntou: Bom mestre, o que farei para ter a vida eterna? Esta pergunta, nem os 7 sábios da Grécia, nem Branca de Neve, nem os 7 anões, nem as 7 maravilhas do mundo antigo e nem a do mundo moderno podem responder esta pergunta. Somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é que pode responder a esta pergunta. Aleluia, glória a Deus. É o que ele disse. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve a palavra, quem ouve a pregação
Deus está dizendo: venha. Quem tem sede de vida eterna, quem não quiser ir para o inferno, Deus está dizendo: venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Apocalipse 20, versículo 17. Estamos entrando agora na conclusão da sétima coisa que devemos saber antes da morte. A grande verdade que compreendemos da palavra de Deus é que uma vez que fomos gerados, nós nos tornamos seres eternos e precisamos de uma salvação eterna, a qual é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pois a Bíblia diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Foi lançado no lago de fogo. E a Bíblia ainda diz, a palavra de Deus ainda diz: se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E como pode-se ter o nome no livro da vida? É somente quando o ser humano ouve o Evangelho, se arrepende de seus pecados, aceita o Filho de Deus como único e suficiente Salvador de sua alma. A palavra de Deus nos diz que o seu nome é escrito no livro da vida. Deus perdoa todos os pecados do passado desta pessoa. Ele é gerado uma nova criatura no Espírito, um novo filho, melhor dizendo, e a partir de agora ele terá uma nova vida em Cristo, se ele perseverar e se ele for fiel até o fim e nunca desistir, ele terá a vida eterna. E a Bíblia ainda diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20 e versículo 10. Esta é a condenação do tentador que enganou a humanidade, distanciou toda a humanidade daqueles que se perderam, daqueles que não quiseram aceitar o Filho de Deus como Salvador pessoal de suas almas. Chegou o grande momento dele ser lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20 e versículo 10. Portanto, você, prezado amigo, deve se arrepender antes que seja tarde demais. Você deve se encontrar com Jesus enquanto você está vivo, porque depois que morrer não adianta fazer mais nada. A Bíblia diz que quando morremos, as nossas obras que fizemos neste mundo, elas vão nos acompanhar. E depois que o Espírito sai do nosso corpo, aí só tem juízo ou recompensa. E a escolha, quem fazemos é nós, aqui agora, neste exato momento, em vida. Nós é quem fazemos esta escolha. Pois a Bíblia ainda diz, Apocalipse 21, versículo 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, versículo 3. Vejamos que contraste. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo.
No juízo final, a Bíblia diz que todas as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida foram lançados no lago de fogo também. Depois vai ser lançado o diabo, o falso profeta, a besta, tudo vai ser lançado no lago de fogo. Isto é uma verdade soberana. Isto vai acontecer, quer você queira ou não, quer o planeta queira ou não, quer toda a humanidade do planeta Terra queira ou não queira, isto vai acontecer, independente de querermos ou não, isto vai acontecer. Portanto, meu prezado amigo, irmão, pessoa que nos ouve, eu te rogo em nome do Senhor Jesus, arrependa-se de seus pecados, entregue a tua vida ao Filho de Deus. Ele tem um grande projeto na tua alma. O projeto oriundo, primeiro, é de salvação e de vida eterna. E segundo a sua bondade e misericórdia, ele ainda pode te esclarecer muitas outras coisas, fora este primeiro objetivo de salvação que ele tem para você. Não despreze a salvação de Deus. Creia nela. Obedeça a ela. Aceite a ela. Viva para Deus. E o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todo o universo, poderá te abençoar para sempre e te dar a vida eterna, no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus abençoe todas as pessoas que ouviram esta mensagem, que o eterno, maravilhoso, soberano e sublime Espírito Santo possa convencer a todos vós de que vós precisa, em nome de Jesus Cristo, se abraçar com a salvação do Filho de Deus antes de você morrer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto da palavra de Deus, Provérbios capítulo 9 e versículo 1. Nos diz assim a palavra de Deus: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou suas 7 colunas. Provérbios 9, versículo 1. Gostaria de dar um tema a esta mensagem: as 7 colunas que se deve conhecer antes da morte. Lemos um texto em Provérbios 9, versículo 1, nos informando que a sabedoria, ela edificou a sua casa. Há coisas na vida que nós precisamos edificar, e elas têm que ser edificadas muito cedo em nossas vidas. Bom seria se todos nós, ao nascermos, de certa forma, já fôssemos informados do fim de todas as coisas. É aquilo que a palavra de Deus diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. A primeira coluna, ou uma das primeiras razões que devemos crer e acreditar, é que existe um Deus que criou o mundo inteiro e criou os seres humanos. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra.
A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 10, versículo 14: E achou a minha mão as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou xiriliasse. Isaías 10, versículo 14. Nesse argumento da formação da terra, o que podemos dizer é que Deus pegou grandes pedras no cosmos do universo, meteoro, e esmagou com a sua mão soberana, criando a terra, colocando cada coisa no seu devido lugar. Visto que há muitas indagações de como se formou a terra, isto para aquelas pessoas que não acreditam na palavra de Deus, então, de acordo com a palavra de Deus, nos convém criar uma teoria supondo a forma que o soberano Senhor do universo criou a terra. Gênesis esmagou a todos, criando assim este globo terra no qual nós moramos. Lendo na descrição do Gênesis, sabemos que, após Deus ter feito isto, criou os mares, separou as águas salgadas das águas potáveis, até chegar, fez toda a criação, porque assim está detalhado, criou os animais, as aves, os peixes, todas as coisas que existem, ele criou, colocando cada uma delas no seu devido lugar. Ele criou o mar, pois quando diz juntou as águas, separou umas das outras, ele separou o mar dos rios e criou os rios e as fontes das águas. Todas as fontes das águas potáveis que existem na terra foram criadas por Deus quando ele estava fazendo essa separação. No início da Bíblia tem ali aqueles rios, o rio Nilo, o rio Tigre e outros, em que naquele momento, naquela ocasião, ele fez aquela grande separação, colocou o mar no seu devido lugar, os rios, as árvores, fez todas as divisões, todos os grandes montes da terra, todas as coisas ele colocou no seu devido lugar. Até que chegou a ocasião em que ele disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Nós refutamos toda a teoria humana, toda a teoria que não provém de Deus, daqueles que primeiro vos diz, criou Deus os céus e a terra. Primeiro, ele criou o sol, a lua, e ordenou todas as coisas, mas não explica detalhadamente como ele fez, só se diz que a palavra de Deus criou. De acordo com isto, e esse texto é Isaías 10, versículo 14, nos diz que ele ajuntou as riquezas dos povos como um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou xiriliasse. Então nos convém imaginar em todo o globo terrestre. Nós observamos que em todas as camadas da terra existem diversificações, diversos tipos de matéria, barros, pedras, areias, terras amarelas, terras vermelhas, terras pretas. Supondo, de acordo com este versículo, quando Deus disse no cosmos do universo, haja terra, supõe-se que todos os meteoros que formaram a criação da terra, que andavam vagueando no meio do universo, ouviram a voz do Eterno. E aonde eles estavam,
eles vieram aonde o poder soberano da palavra de Deus o queria, e quando todos eles estavam perto uns dos outros, a mão do soberano Deus, esse que não acredita na criação do homem, de que não tenha sido Deus quem formou o homem. O milagre da soberana criação do homem foi tão grande e extraordinária que Deus Pai convidou ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, dizendo: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Foi um milagre grande e extraordinário. O homem, a mulher, proveio das mãos de Deus, da força soberana de sua palavra e dos poderes infinitos do seu Espírito Santo. Porque se até mesmo nas coisas desta vida, nas coisas simples desta vida, existe grande esforço da ciência para criar as grandes máquinas eletrônicas, os grandes aviões que existem na Terra, submarino, aquelas grandes máquinas complicadas, aqueles motores com milhões de acessórios, parafuso e alto design eletrônico, coisas que quando nós vemos com os olhos nos espantamos de tanta tecnologia, e sabemos que existiu um empenho, uma grande capacitação humana para fazer grandes coisas, como avião, navios, barcos e tantas outras coisas que existem na Terra. E nós não podemos negar isto, que isso não foi um mero acaso da coincidência. Houve uma sabedoria, uma ciência para criar e desenvolver todas estas coisas. Por estas razões e outras, nós cremos e atribuímos na criação dos seres humanos pelas mãos